Vamos começar a falar sobre juízos? Bom, no nosso dia a dia a gente realiza muitas avaliações e julgamentos. Por exemplo, a prova de matemática estava difícil, a comida estava fria, Maria se comportou mal hoje, conversou demais. Então a gente pode dividir esses juízos como juízos de fato e juízos de valor. Quando a gente observa um acontecimento, quando a gente acrescenta a nossa visão sobre alguma coisa, quando a gente aprova ou desaprova alguém, quando a gente acha algo ruim ou algo justo ou injusto ou bom. Então a gente divide entre juízo de fato e juízo de valor. O juízo de fato, como o próprio nome diz, tem a ver com fatos, ou seja, com uma realidade, uma coisa objetiva. Por exemplo, a prova estava muito extensa, ou seja, é um aspecto objetivo, número de questões. Já um juízo de valor, ele é emitido quando a gente coloca uma coisa subjetiva, uma coisa que depende do objeto, da situação ou da pessoa. Então, se eu falo, a prova de matemática estava difícil, isso é um juízo de valor, porque pode ser difícil para você e fácil para outra pessoa. Então, juízo de fato tem a ver com coisas objetivas e juízo de valor tem a ver com coisas subjetivas. Quando a gente está aí emitindo os nossos juízos, isso diferencia a gente dos outros animais, já que é o ser humano que aí se sente atração, se sente atraído ou se sente enojado pelas coisas à sua volta. E aí a gente coloca esses valores em cima das pessoas, das coisas, das culturas. E esses valores à nossa volta, eles não são construídos apenas pela nossa personalidade, mas também vem da nossa família, também vem da nossa cultura. Então, os filhos aí que são ensinados a falar por favor e obrigado, eles já estabelecem, já transmitem valores ensinados dentro da família. Então, esses conjuntos de valores são formados as normas, os direitos, os deveres. É a partir desses valores em comunidade que a gente entende o que é certo e errado dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, aí a diferença entre lei e norma. Lei é uma coisa geral, obrigatória para todo mundo. Norma é uma coisa que não é obrigatória. Norma é uma coisa que a gente entende que é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, por exemplo, não é uma lei não pode falar palavrão, mas tem uma norma que essa conduta é imprópria. Então, ao longo da nossa vivência, a gente vai mudando essas normas, né? E por aí a gente entende que o que é certo e o que é errado depende ali daquela sociedade, a gente já conversou isso várias vezes, daquela família, daquela sociedade, aquelas sanções, né? O que é errado, o que não é, o que deve ser feito, qual é o limite. Isso tudo depende ali de onde está inserido. Na página 45 tem um texto falando para saber mais, e eu gostaria que vocês lessem ele. E dentro desse assunto de juízo, o juízo de moral, o juízo de valor, a gente tem aqui o valor moral. O que é a moral? Então, o valor moral não é a maioria. Por mais que a gente pense que tem a ver com maioria, não tem a ver com a maioria. Então, por exemplo, o uso da burca lá no mundo dos islâmicos é obrigatório e é uma representação do valor sobre a mulher. Já na cultura ocidental, esse tipo de vestimenta, ele é até considerado uma coisa opressora, uma coisa de controle, né? E aí que a gente entra naquelas perguntas. O que é certo? Que atitude que eu devo tomar? Por que eu tenho que fazer se eu não quero? Como que eu vou fazer isso sem prejudicar ninguém? Então, essa criação de normas e valores fazem parte da moral. É o cumprimento desses acordos ou a falta de cumprimento desses acordos que vai fazer a gente viver em grupo. Enquanto a norma, que foi o que eu falei, que é aquilo que é conveniente a várias pessoas, que é construído de maneira social, uma norma, ela pode ser aceita ou recusada ali para as pessoas. Você pode falar que não é educado falar palavrão e a pessoa descumprir essa norma e falar naturalmente. Enquanto a moral, ela está dentro do indivíduo. Então, ao tempo que a norma tem um caráter social, a moral tem um caráter individual. Então, na moral, a gente tem uma preocupação com a vida interior das pessoas, com o que ela está usando para fazer suas ações humanas, certo? Então, eu quero que vocês também façam a leitura do texto, porque ele está bem interessante. Mas é isso, não deixem de entregar a tarefa. Um beijo e até a próxima. Tchau!